pessoal, bom dia. Neide Souza, da OSC Semearação. Estou aqui hoje no Ipu, Ceará, aqui no nosso escritório da Rede Conectar, né? Junto com a Dinete, no quadro Conectando Histórias Reais. Pessoal, o quadro Conectando Histórias Reais veio para dar visibilidade às histórias das nossas famílias, para que você, em qualquer lugar que você esteja, se sinta pertencente às nossas causas e conheça as nossas histórias. A OSC Semearação é uma instituição sem fins lucrativos, devidamente regularizada, né, que trabalha aí em 3 eixos. Trabalha na saúde, na assistência social e no meio ambiente, né? A Dinete, que está hoje aqui comigo, ela é uma pessoa que é acolhida e atendida pelo programa da família, que é o fortalecimento da família, que entra aí algumas ações. Então, é isso, pessoal. Vamos então começar. Já vou passar para a Dinete, vou pedir para ela falar o nome dela, de qual localidade ela é. Já começar contando aí, já lá do início, lá da sua vida, onde você nasceu, como é que foi sua infância, sua mãe, né, que a gente conhece muito bem também, seu pai. Então vamos lá, é com você. Então, bom dia, meu nome é Dinete, eu vou falar da minha vida. Eu sou mesmo do Ipu, nasci aqui mesmo, nasci numa fazenda porque meu pai era vaqueiro, então passei até meus 5 anos nessa fazenda. Após isso, vim para os trilhos morar. Desde quando eu vim, continuo morando na mesma localidade. Isso há quantos anos, Dinete? Casei com 19 anos. Certo. Então, também continuei morando no mesmo lugar. Foi um começo muito difícil para mim, pois nunca tive uma infância fácil, porque meu pai nunca teve condições mesmo, era uma família humilde, continuei na mesma vida. Mas aos 69 anos, meu pai veio a falecer e minha mãe continua viva, graças a Deus. Só que já está uma idosa de 104 anos. Mora desde quando nasceu também na mesma localidade, Sítio Cajueiros. E é uma vida difícil, porque casei, fui mãe de 5 pessoas e, sendo uma delas, teve uma doença grave. E nisso foi muita dificuldade. Principalmente porque naquele tempo não conhecia algo conectar. Porque hoje em dia também passo por muita dificuldade, mas principalmente doenças, mas hoje tem o auxílio deles. E é uma coisa muito difícil para mim, porque meu esposo também adoeceu muito. Certo. E é doenças que ainda a gente nem sabe o que é. Tudo é um processo de idas, de voltas, de complicações, mas até agora a gente não descobrimos. Entendi. Dinete, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar um pouquinho mais de você lá na sua infância, Na minha né? infância. Você falou que nasceu numa fazenda, né? Seu pai era o quê? Você falou? Vaqueiro. Vaqueiro, mas ele era vaqueiro de um sítio? Não, fazenda mesmo, era de uma fazenda Riachão. Certo. Aí ele então casou com a minha mãe, eu fui a mais nova de todos, 16 filhos, mas 6 veio a falecer. Hoje em dia tem 10 vivos, porque minha mãe criou um que não era dela. Entendi, teve um adotivo também, um adotivo. Né? E qual foi o momento que vocês vieram morar nos Cajueiros, ali nos trilhos do trem, né? Porque para as pessoas que vão conhecer a sua história, ela falou dos trilhos, né? Hoje, inclusive, é uma das ações, né, que a gente atua na nossa instituição, das pessoas que estão sendo impactadas, né, com os processos da Transnordestina, né, para desocupação. Porque, na verdade, a fazenda, do qual meu pai trabalhava, ela também fazia parte dos trilhos, porque fica no mesmo lugar, Sítio Cajueiro, né? Certo. Mas foi um tempo que meu pai trabalhou 37 anos e nisso eu vim para o Sítio Cajueiro mesmo, que hoje eu moro, com 5 anos. Porque eu sou a mais nova de todos. Entendi. Então, com 5 anos ali onde você mora, você já tenho 43 anos. Que você mora lá. Já. Certo, entendi. E fala um pouquinho sobre os seus estudos. Aí estudei até o 1º grau, porque naquele tempo não era tão fácil como hoje, né? Além de eu morar mais distante, também vinha me casar e não continuei os estudos. Porque fui mãe cedo, aí não teve como, né?
E sua mãe? Conta um pouquinho da sua mãe. Como A ela mãe, era? a mãe Trabalhava na sempre foi roça? ativa, uma guerreira, né? Simplesmente aquela pessoa que corria atrás mesmo. Ela tinha muitas preocupações, só que agora ela já está com uma idade bem avançada já. Uhum. Já Mas tá, naquela época ela foi uma pessoa, uma ela era mãe. mãe, era aquele tipo de pessoas que fazia de tudo para não ver nós passando necessidade. É pequenininha, mas era uma guerreira muito enorme, né? Porque ela era uma pessoa decidida. Entendi. Meu pai também era uma pessoa que trabalhava, mas meu pai era um homem mais quieto e adoeceu cedo. Meu pai Certo. passou por um processo de doenças muito de 7 anos com câncer. Então, foi um processo muito longo, né, para ele. Foi muito complicado. Né? Complicado. Agora, como é que essa questão dessa transição ali, da implantação dos trilhos, você já estava ali, quando vocês vieram morar, já existiam os trilhos, Já, não é isso? os trilhos já eram muito antigos. Já, E você lembra de alguma passagem ali dos cajueiros da época da seca, que houve uma seca muito brava, né? Eu acho que você não viveu essa fase. Não vivi. Mas você tem teu pai contava, tua mãe, como é que foi essa fase? Conta que foi um tempo muito difícil, né? Minha mãe perdeu alguns filhos, saiu tudo, porque era um tempo muito mesmo sofrido. Mas os trilhos ali já existiam, já tinha os trilhos já. Uhum. E quando a gente veio morar ali, eu morei com meus pais, porque eram poucas casas, não tinha muitos. Era aquele tempo que a família estava saindo de um tanto dos trilhos para vir morar mais na frente. Para ver se acontecia alguma coisa, porque não tinha energia, não tinha água. Então as pessoas queriam mandar mais um pouquinho. Então essas pessoas, que eram as pessoas que andavam nos trilhos, motoristas, pessoas que se diziam dono dos trilhos, elas permitiam que as pessoas fizessem as casas. Elas diziam, não, você pode fazer sua casinha ali, mas não pode vender. Simplesmente more na casa. Então, eu quando me casei foi uma que fiz a casa. Por ordem deles. Parava eles ali e perguntava, posso fazer essa casinha? Pode. Com o passar do tempo, eu já morava na casa, vi um projeto do governo, que era trocar a casa, porque nossa casinha era taipa, e trocava a casa. Certo. E aí, nisso a gente ficou na casa um bom tempo, porque a gente achou a casa muito bonita e tudo, mas com o passar do tempo, por falta de até a pessoa entender as coisas, meu filho veio adoecer. Então, eu nunca sabia na minha vida que a doença do meu filho era uma doença que não tinha nada a ver com a morada, que era simplesmente ir troquei a casa por outra na frente da minha casa. E nisso eu estou morando dela desde quando meu filho tinha 1 ano e 5 meses. Porque ele pegou uma doença terrível e na minha mente era aquilo que a casa era o motivo de sair tudo, né? Porque era de taipa? Não, a casa era uma casa que tinha sido trocada, mas como botaram, as pessoas não sabiam dizer para mim qual era a doença, e como era um tempo de muita pouca informação de tudo, é a sua casa ali, foi que porque fica ali, é aquele problema todo. Mas fica ali aonde? Ela era perto? Ela é de frente com a casa que eu moro, só que certo. Na minha casa é de um lado e a outra casa era do outro lado. Certo. E desse outro lado que eu morava, era mais matos. E vinha um aguaceiro, porque naquele tempo chovia muito, fazia rio de frente à minha casa. Ah, tá. Então as pessoas achavam que a doença do meu filho era causa de tanto mato, tanta água. Umidade, né? Isso. Entendi. Então falta até de saber mesmo. Entendi. Entendi. Então, você casou com 19 anos, Com 19 anos. E aí, como é que foi essa fase? Difícil, porque a pessoa que eu casei era como eu, humilde. Então, nós começamos a lutar junto pelas coisas, porque nenhum dos dois tinha muita coisa para trabalhar e tudo, mas conseguimos algumas coisas. Então, foi a fase a qual meu filho adoeceu. E nessa fase tivemos que fazer de tudo. Tudo mesmo, tudo que a gente tinha. A gente queria apenas ajudar ele e naquele tempo era um tempo muito difícil mesmo. Quando você fala hoje, né? Que você teve que desfazer de tudo, o que são essas coisas? Tudo, aí os você fazia que a gente tinha adquirido, os trabalhos da gente, ele trabalhava, ele era naquele tempo ele fazia teias, ele era assistente de pedreiro, ele se virava em tudo. Certo. Mas com a doença do filho, como ele foi parar em Sobral, e lá tinha na UTI, tinha que 2 pessoas ficar. Certo. Perdeu o emprego, eu também trabalhava, perdi. Então foi um tempo muito difícil mesmo. Certo. E além disso, tivemos que vender tudo. E quando você fala vender as suas coisas, fogão, geladeira, televisão.
A única coisa que eu encontrei no dia 1º de maio, quando eu cheguei, foi um colchão para eu dormir. Certo. Mas aí você vendeu para quê exatamente? Para ficar com ele em Sobral, para que Certo. meu esposo pudesse comer, porque só Certo. entrava um e o outro ficava lá dentro, Certo. para que ele pudesse vir no Ipu e voltar, porque naquele tempo era mais difícil ter um transporte, ter alguma coisa. Então, foi um processo de 22 dias na UTI, mas após não sair, foi 1 ano e 6 meses voltando para Sobral. Entendi. E isso... só para as pessoas entenderem, Dinete, essa questão aí do ir e voltar, é importante que as pessoas saibam que quando a gente fala de Ipu, nós estamos a cerca de 295 quilômetros de Fortaleza, estamos a quase 100 quilômetros de Sobral, é onde tem os hospitais que atendem alta complexidade. Então, na região agora, por exemplo, tem um hospital regional, que não tem UTI, não tem esse suporte. Então, a pessoa tem que se deslocar. Então, hoje, atualmente, ainda é complicado esse deslocamento, né? Agora, você imagina quantos anos atrás? Quando meu filho tinha 1 ano e 5 meses, hoje ele está com 10 anos. Certo, então tem aí 9 anos mais ou menos, né? Uhum. Então já era uma situação mais difícil. E hoje, na época, não tinha ajuda governamental, do governo municipal, não tinha uma política pública que ajudasse? Nada. Simplesmente a gente tinha que se virar. Então, Certo. este ano e 6 meses com ele foi voltando de 15 em 15 dias, depois de meses em meses, até terminar o tratamento. E tudo por conta de vocês? Tudo por a nossa conta. Então, Certo. No final disso tudo, a gente não tinha mais nada mesmo. Tinha ele, graças a Deus, que ainda Certo. hoje ele está com a gente. Certo, entendi. Graças a Deus. Então, para as pessoas entenderem, né, esse deslocamento de uma pessoa que já era vulnerável, né, ter que vender absolutamente tudo, né? Quando você voltou para casa, tinha apenas um colchão. Por quê? Porque nessas viagens não são viagens baratas. Giram em torno, hoje, eu acho que gira em torno de R$25, mais ou menos, para ir para Sobral. Eu acho que é mais caro. Mas deve ser de 25 para cima, né? Entre 25 e 35, por aí, né? Então chega lá, a pessoa não tem onde dormir. Não. Né? Vai ficar lá, não tem onde dormir. Fica sentado numa cadeira no hospital, provavelmente, né? E também não tem o que comer, né? Você tem que pagar a comida lá fora. Né? Então a situação, né, é grave, né? Porque se a situação, o impacto financeiro já foi grande, se fosse no próprio município, imagina ter esse deslocamento. Mas e como é que está seu filho hoje? Bem, só que ele ficou com algumas sequelas. Ele tem muquice, ele é moco de ouvido, ele também é uma criança muito sensível, qualquer coisa ele passa mal. Ele é uma criança que ele ficou com sequelas porque ele teve um calazar e fogo visceral, né? E é uma coisa mesmo que foi um milagre ele estar aqui com a gente. Entendi. Então ele tem uma pequena deficiência na audição. Ele não escuta de um ouvido. Mas você continua fazendo o tratamento dele? Sobre o ouvido, sim. Porque ele está encaminhado para o médico de ouvido e tudo. E está em processo também. Outra história também que já fui em Sobral já 2 vezes com ele. Mas dessa vez encontrei aonde conectar, né? Certo. E me fala também agora de você. Como é que é? Conta mais, como é que foi esse processo aí do casamento? Você já entrou na tua fase, né, do casamento, já com esse impacto da criança, né? E os outros, como é que foi depois, né? Já essa comecei construção. no meu casamento. Foi o primeiro filho que eu tive, foi prematuro, foi de 8 meses. No início ele teve convulsões e foi também outro processo, que foi muitas consultas e tudo. Mas hoje em dia ele já é maior de idade, graças a Deus está bem. E nisso aí tudo eu fui simplesmente me entregando ao casamento, fui deixando estudo, fui cuidando de filhos. E hoje em dia eu me encontro do mesmo jeito, né? Sem ter muito caço algum rumo para ajudar na família, porque hoje em dia simplesmente é só eu. Porque meu esposo adquiriu várias doenças, ele vive incompetente de qualquer trabalho, então simplesmente é uma luta, né? E teu marido, ele teve essa vida de trabalhar, esse processo?
normal, até quando, né? Porque ele foi, assim, aquela pessoa que realmente trouxe o pão de cada dia Sim. para casa, até quando, mais ou menos? Até no ano atrasado, porque ele não tinha nenhum problema de saúde, ele Certo. simplesmente ele vivia bem, mas ele foi trabalhar e quando ele trabalhou ele disse que tinha pisado em alguma coisa. E isso começou aquela história, pé inchando, braço inchando e também ele não tem mais como trabalhar porque ele sente muitas dores. Certo. E nisso foi feito vários exames, então deu várias doenças. E nisso ainda está no processo, porque ainda a gente não descobriu a causa ainda de tantas doenças. Ele não lembra no que ele pisou, se foi um vidro, um prego, um Ele inseto? disse que era uma espinha, isso ele lembra que era uma espinha que ele pisou. Mas ele, desde esse dia, pronto, ele não teve mais saúde, de nenhuma forma. E ele tenta trabalhar. Ele, às vezes, amanhece o dia que ele vê que a gente está com dificuldade, ele vai. Mas quando ele chega, aquele dinheiro que ele ganha é só para comprar remédio. Entendi. Porque não adianta ele ir, né? Porque quando ele chega naquela maldizência, vai para o hospital, toma uma injeção, volta para casa, é assim. E as dores são onde? Como é que Ele sente dor nos pés, porque incha muito, ele sente dor na coluna, no ombro dele já está caído, Certo. ele não levanta mais o braço. E ele também tem dermatite. Então, se pegar muito sol, papa o corpo todo, feridas, Certo. e é assim. Nisso, o impacto financeiro para vocês deve ter sido muito grande, né? Então, Muito. hoje a renda de vocês é mais a questão da Bolsa Só Família, Bolsa né? Família, porque renda mesmo nenhuma. Entendi. Eu não posso sair para trabalhar, eu também tenho dificuldades. Também estou numa fila de espera para uma cirurgia, está com o quê? 4 anos. Problema no joelho, né? Certo. E nisso eu também não posso. Então é a ajuda de Deus, é a ajuda de algumas pessoas, fora isso, mais nada. Nada mesmo. É complicado. Entendi. Adnete, fala aí pra gente então quando foi que você encontrou a Rede Conectar. Então, vou contar. É uma coisa boa, né? Era tarde, né? Eu estava saindo, sentada né? lá fora, né? E quando vi aquele carro parando. Estava com a minha mãe e minha cunhada. Aí vi aquela pessoa saindo do carro. Já fiquei assim olhando. Aquela senhora muito bem alinhada, pois que a gente não vê na nossa rua, né? Então sentou e já começou a conversar, dizendo que ia ajudar a gente. Mas como o pobre é bicho desconfiado, já fica logo naquela coisa ali desconfiada, né? Não, como é que pode? Nunca vi ninguém aqui dizendo que ia ajudar a gente. Mas com o passar do tempo que eu conheci a dona Neide, dona Luísa, a ONG, para mim eu conheci os anjos. Vamos falar a sinceridade, porque nisso aí não posso nem contar para vocês as vezes que eu fui ajudada, que eu já fui amparada por essas pessoas. Não tem como nem contar para vocês, porque foi muitas vezes mesmo, muitas. Ai, pode ter certeza. Gente, eu estava passeando, não, nós estávamos trabalhando, né, conhecendo o espaço lá, conhecendo os cajueiros, né? Eu e um amigo nosso, o Toninho Marinho, e a gente estava com umas cestas, eu não me lembro o que a gente ia entregar, se era fruta, não me lembro, né? Aí quando eu cheguei no lugar, assim, eu olhei aquele lugar, eu falei, Toninho, você tem uma missão, você vai arrumar um espaço pra gente pôr uma sede aqui, porque eu acho que a gente tem que ter um lugar aqui, né? E isso era ali nos Cajueiros. Aí eu vim andando na beira do trilho ali, né? Aí depois entramos no carro, aí a mãe dela veio atrás da gente, dizendo, contando a história da família dela, dos filhos, né? Aí eu falei, pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho a gente chega lá. Aí nós sentamos, né? Ficamos conversando. Essa daqui super desconfiada. Demorou, ó. Não foi, demorou pra gente fazer com que ela entendesse o que é um projeto social, né? Que a gente estava ali, não era fazendo um favor, né? A gente não está ali, assim, a gente está ali como um parceiro, né? A gente está ali porque a gente escolheu ter um projeto, né? Nós fomos atrás de doadores, a gente tem uma situação regularizada, escolhemos essa questão do fortalecimento da família, né? Então a gente encontrou ali famílias que a gente percebeu que necessitavam da gente para que a gente pudesse iniciar esse acolhimento.
E aí o projeto ele se aprofunda na vida dessas pessoas, né? Ele senta, faz um cadastro, começa a entender quem são, como é que foram parar ali, né? E por coincidência, né? Acho que foi algo divino mesmo. Por quê? Porque logo em seguida a gente conseguiu uma pessoa, chegou para nós, né? A Aline Guilherme perguntou se a gente queria utilizar o espaço dela exatamente naquele lugar, que é uma chácara, né? E logo em seguida, não demorou muito, a gente começou a receber a própria comunidade em função da questão das cartas que estavam vindo, né? Para o processo de reintegração de posse, que está ainda num processo, né? Aí, só para a gente entender um pouco essa questão, né? A Dinete, ela mora numa casa onde está dentro do conflito, não é isso, Dinete? Todinho. Todinho dentro do conflito, né? Dentro da Refesa, para quem não conhece, o trem, ele tem a linha do trem e ele tem uma área de domínio, né? Que é da União. Dentro dessa área de domínio, não pode ser construído nada, né? Ela tem que ser preservada, né? Por uma questão de segurança, por uma série de coisas. Então, não pode. Só que na inocência deles, né? Há necessidade, em função da desigualdade social, da vulnerabilidade, né? Naquela época, lá 40 anos atrás, né? Eles conversaram com os próprios gestores dos trilhos, não é isso, Dinete? Sim. Para poder construir aquela casa lá, correto? Aí foi construída a sua. Aí fala um pouquinho, porque a sua, ela foi derrubada e feito outra, não é isso? Fala um pouquinho a dessa minha era parte. taipa, porque eu pedi aos rapazes, eles disseram, não, pode fazer a casinha, só não pode ser vendida. Então, com o tempo, veio, trocaram minha casa. Isso foi do governo, não foi eu que fiz a outra casa. E o governo, você lembra qual era o projeto? Era Minha Casa Minha Vida, eu acho que era isso. Eles trocaram não só a minha, mas de várias pessoas ali do sítio Cajueiro, foi trocada a casa. E nisso a gente, aí melhorou ainda pra gente, né? Porque a gente botou na mente que eu não tinha problema nenhum para morar ali. Mas com o passar do tempo, veio essas intimações pra gente, pedindo pra gente sair da casa. Sem nenhuma explicação. Saia da casa e pronto, mas a gente não se sente, de nenhuma forma, invasor daquela terra. Sim. A gente nunca se sentimos, a gente nunca imaginava ali, os moradores do sítio Cajueiro, que ali tinha donos, os quais não queriam a gente morando ali. Entendi. Nunca mesmo. Não passava isso pela nossa cabeça, mas hoje em dia nós vivemos simplesmente com intimações, saem da casa, com audiências. E pra gente mesmo, que não tem muita inteligência e sabedoria, pra gente, a gente não entende nada. Né? Certo. Fica naquela história. Dinete, e nesse caso, né, você falou que a sua casa foi derrubada e foi construída outra da Minha Casa Minha Vida. Foi. Essa casa, ela foi construída fora da área de domínio ou dentro da área de domínio? No mesmo lugar da outra. No mesmo lugar. Então, isso significa que mesmo o poder público, aquele que naquele momento proporcionou essa política pública, né, que é a Minha Casa Minha Vida, ela não teve a percepção, né, de que ela não poderia construir ali, não é isso? Não teve. Né? Já que você ia ter uma casa de um projeto, que é um dinheiro público, né, que é algo assim, uma política maravilhosa de habitação, ela deveria ser construída recuada, né, em outro terreno para não estar ali. Então, hoje você sofre essa questão desse processo que está na iminência de ser resolvido, né? E aí, e se o juiz determinar que tem que sair, a sua casa ela está provavelmente toda dentro da área de domínio, toda, né? E aí, você tem para onde ir? Como é que vai ser? De nenhuma forma. Eu não tenho condições de nem pagar um aluguel, não tenho. Então, se você quer passar aí, não tem o que fazer não, né? Como eles já disseram, tem que sair, mas a gente continua lá. Porque simplesmente não tem nada para fazer. Nada. Entendi. Hoje, você tem uma mãe idosa que necessita de você ali, né? Você tem um marido que está doente, né? Que está em busca ali do laudo, que está sendo
que está sendo beneficiado pelo programa, né, do Semearação, que é o programa de acolhimento da família, né, de fortalecimento da família. Você tem um filho que também está em processo de acompanhamentos, né, e das sequelas ainda Isso, daquele ele problema que continua. ele teve, né? Então ele continua. E você que tem a tua demanda de saúde também, que você também está nessa situação. Então é importante reiterar isso, né? Que você não é uma invasora, não é isso? Não é, né? Você não se sente assim, né? Então é importante você declarar isso, você falar um pouco mais sobre isso, né? Fortaleça como é que foi isso para quando você foi construir, quem foi que determinou, né? É importante você falar, Como né? eu estou falando, quando eu casei, eu tinha 19 anos, meu pai parou, os rapazes que trabalhavam no estrilo, veio dizendo que se passavam pelo dono, que mandava. E meu pai perguntou, pode construir essa casa aqui? Ele falou, pode fazer a casa, pode morar, só não pode vender. Mas ficar aí vocês podem, não tem problema nenhum. E nisso eram poucas casas, mas quando esse rapaz falou que podia fazer as casas, então veio várias pessoas, as quais não tinham casa, também construíram casas. E nisso hoje o sítio Cajueiro está lotado de moradores. Certo. Pessoas de idade, crianças, pessoas deficientes, muitos moradores mesmo. Certo. E você acha que ali onde você mora existe risco? Risco de vida, risco, porque você está na área de domínio, porém o trem não passa encostado da sua casa, né? Então não tem um risco, por exemplo, do trem virar e ir para cima da sua casa, isso não existe mesmo lá. que ele virasse, não atingia a minha casa, né? Porque a minha casa é dentro da Terra da União, mas não é tão próximo dos trilhos. Certo. Mesmo que ele chegasse a acontecer alguma coisa, não atingia de nenhuma forma a minha casa. E também acidentes, essas coisas, também, graças a Deus, nunca veio acontecer ali onde eu moro, não. Eu quero que você fale um pouquinho agora da sua expectativa para o futuro, né? O que você pensa, assim, qual é seu sonho, né? Quais são as suas esperanças, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, sonhar, eu até mais parei um pouquinho, né? Eu gosto mais da realidade, porque com a continuação do meu viver é muito difícil, né? As coisas. Mas o que eu peço a Deus mesmo, penso no futuro, é melhorar, principalmente saber a doença, as causas da doença do meu esposo, para que ele possa me ajudar, porque de alguma forma eu tenho que ter alguma ajuda, porque eu ainda tenho 3 crianças pequenas, né? Então a dificuldade é grande e o que eu penso é de melhorar isso tudo. É de ter pelo menos uma renda a mais do que o Bolsa Família, porque na situação que eu estou vivendo agora é uma situação muito difícil. Minha mãe era uma pessoa que me ajudava muito, mas agora ela é uma idosa de 104 anos, já não pode mais me ajudar, ela não tem mais noção das coisas, né? Ela não... Então eu perdi tanto a ajuda da minha mãe como a ajuda do meu esposo. E nisso eu vivo uma vida muito difícil mesmo, é como eu estou lhe falando. Eu não tenho muitos sonhos, porque a minha realidade é tão difícil que eu acho que eu não tenho muito direito de estar sonhando. Meu sonho é simplesmente amanhecer o dia, ver meus filhos um alimento para comer. Meu sonho é dar uma roupa aos meus filhos, é uma chinela. Sonhos simples, né? E muitas pessoas acham que a pessoa sonha alto. Eu não, sonho coisinhas tipo isso, coisinhas simples. Não tenho muitos sonhos além disso. De acordar, poder dar o alimento aos seus filhos, né? Se eu tiver de manhã, eu ver eles ter com que eles comerem. Se eu ver eles sair de casa, ter uma chinelinha para botar no pé, ter uma roupa para vestir. Se eu souber que eu posso ter condições de mantê-los eles pelo menos bem, para mim é o meu maior sonho. É isso que eu sonho. É isso mesmo. Pronto? Mas é importante você ter essa garra, né? Assim, de ter essa energia, de manter essa vitalidade, isso é muito importante, né? E eu acho que eu vejo muitas mães, muitos cuidadores, às vezes em uma situação de doença gravíssima com pessoas acamadas, né? E a gente, então, percebe aquela fé, né? Muitas mães falam pra gente assim, como a gente ouviu ontem, né? Ela falando que se Deus deu aquela missão, é porque a pessoa tem força para conseguir superar.
E eu acredito muito. Você é uma mulher inteligente, Obrigada. uma mulher nova, né, que tem aí bastante tempo pela frente para continuar aí na sua missão, né? Você é uma pessoa correta, procura ser uma pessoa justa, né? E é isso é muito importante e acreditar mesmo que a gente não está sozinho, né? Que Deus está no comando Mas agora de eu já tudo, não me né? sinto mais só, né? Em primeiro lugar, eu tenho Deus. Para Sim. mim, ele é o que segura na minha mão, é o que me levanta. E tenho vocês, porque eu me sinto amparada por vocês. Muito mesmo. Pois é isso, pessoal. Então a gente contou aqui a história da Dinete, tem muita coisa para falar, mas depois a gente continua, né, Dinete? No episódio 2, né? Na primeira parte. É. Aí a gente agradece demais a vocês, ouvintes, né? Você vê que lindo, né? O sonho dela. Às vezes tem tanta pessoa que tem tudo, né? Tanta pessoas que tem tanto dinheiro, né? Não sabe nem o que fazer com dinheiro. E o sonho dela é acordar no outro dia, a criança ter um chinelo no pé. O marido dela conseguiu o diagnóstico, né? Que não é fácil, né? Como eu já disse, a gente está a quilômetros de uma cidade onde tem um hospital de grande porte. Fica na dependência, às vezes, de um exame que está numa fila de regulação que demora. A sua cirurgia mesmo do joelho, você já está esperando há quanto tempo? 4 anos. 4 anos, né? Não é pouco, gente. Esperar uma cirurgia 4 anos não é pouco. Então, é assim, a demanda de uma família como essa é enorme, né? Muito grande. Fora o estresse, né? De ter ali agora esse processo, né? Da transnordestina, né? Para a qualquer momento dizer, saia, né? E aí ela realmente não tem para onde ir. Não, de nenhuma forma. Além de toda a dificuldade que a gente passa, agora tem isso, né? Que a gente vai dormir à noite pensando, se esse povo vem tirar a gente daqui. Porque, como eu estou falando, que inteligência a gente tem para encontrar essas pessoas, né? Nenhuma. Simplesmente saia, pronto, a gente vai sair, porque não tem outro jeito. Mas é uma dificuldade muito grande, depois disso tudo, que vê essas cartas, que vê esses processos. É muito difícil, muito mesmo. E qual é o apelo que você faz, então, para o gestor público, né? Porque a gente está aí no município, vocês estão no município, que tem uma gestão pública, né? Inclusive nova agora, não é isso? Na sua cabeça, qual é o que eles devem fazer? Qual é a obrigação? O que você espera do Focar do gestor principalmente público? na saúde. Principalmente. Trazer mais recursos para o IPU, né? Coisas que a gente vai para Sobral até se quebrar um dedo. Então, eu gostaria mais que esse gestor que esteja aqui no IPU foque mais na saúde, porque eu não sei, mas na minha casa é o que eu mais necessito, né? É chegar numa farmácia, ter alguma medicação que eu fui levar um filho para consultar. É isso aí que eu queria mais que esse gestor mantesse, mas era a saúde e principalmente também a educação, porque também às vezes eu acho que a educação também está difícil. Certo. Mas o que você espera dessa questão do processo, né? Porque a gente tem que ser realista, né? O processo jurídico ele demora, mas uma hora ele sai, correto? Uma hora ele sai. Ele pode demorar, mas uma hora ele sai. E o que você espera da gestão pública hoje para ajudar não só você, mas todos os moradores que estão nessa situação? O que você espera desses gestores? Que eles pensem, que eles botem na mente que pessoas que estão ali morando naquele lugar são pessoas que não têm recursos como eu, são pessoas humildes, pessoas que, se você disser, vai pagar um aluguel, não tem condições, e reflita sobre isso tudo. E também bote uma coisa a saber, que nós não invadimos nada, que nós estamos ali por ordem de pessoas, que culpa a gente tem de alguém ter mandado a gente morar ali, porque simplesmente a gente recebe uma intimação dizendo, vocês são invasores. Não nos consideramos de nenhuma forma invasores e que reflitam sobre as famílias que estão ali, porque são famílias que são humildes, famílias que não têm para onde ir. Eu estou aqui, mas muitos lá também estão no mesmo processo de que não vai ter para onde ir. Então, peço que vocês todos reflitam sobre isso, que tenham misericórdia de nós, porque simplesmente nós somos pessoas que não têm para onde ir. Entendi. Pois é isso, pessoal. Existe aí uma política de habitação, né? A gente aqui do terceiro setor
tá nessa luta também, né? A gente já enfrentou ali já vários processos, né? Não, nós não enfrentamos processos, nós estamos contribuindo para que vocês, nossos advogados, ajudem, né, nesses processos. Então, só que chega uma hora que não vai estar mais nas nossas mãos, né? Então a gente convoca aí a população para entender isso, né? Para se mobilizar. Também o poder público para buscar uma política de habitação, porque uma pessoa como a Dinete e várias outras casas, né, tiveram a oportunidade de ter o seu imóvel pela Minha Casa Minha Vida e foi construído exatamente no lugar errado por pessoas diferentes dela que têm conhecimento, que sabe que estava construindo uma casa na área de domínio, né, Dinete? Então a gente pede agora os reparos, né, que a gente consiga juntos mudar essa situação. Então é isso, pessoal. Olha, vai ficar aberto aqui para quem quiser fazer um comentário, quem quiser falar se está na mesma situação que a Dinete, quer dar uma opinião. A gente pede que siga o nosso Instagram, que é a Rede Conectar. Pedimos que conheça mais sobre a nossa instituição no www.semearacão.ong.br, né? E venha conosco, abrace essa causa, se sinta pertencente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.